Livro de Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Glória a Deus. Os irmãos se encontraram aí? Abacuque, vai na fé que vocês vão vencer essa guerra. Vai lá, irmão, vocês já são vencedores. Vai lá na fé. Abacuque não vai dominar vocês. Eu acho que o povo estava procurando com A, não tem com a letra I, é com H. H. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for erguido, levantado. Amém? O versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Glória a Deus. O versículo 1 está dizendo: sobre a guarda eu me colocarei. Vou resumir mais uma vez: sobre a torre de vigília eu me colocarei, para ouvir o que o Senhor está me dizendo e para contemplar no dia que o Senhor me levantar. Vou repetir: sobre a torre de vigília eu me colocarei para ouvir o que o Senhor está me dizendo e para contemplar o dia da minha exaltação, o dia da minha vitória, o dia da minha conquista, o dia que eu vou dar a volta por cima. Só quem entendeu o que vai ser ministrado hoje, senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero pedir a sua atenção, traga a sua atenção para cá. O livro de Abacuque é um dos livros que eu gosto muito, porque você vê no livro de Abacuque, primeiro Abacuque ele entra na presença do Senhor ali com uma cobrança, cobrando um juízo, cobrando um socorro de Deus. Abacuque entra perguntando para Deus, questionando Deus: até quando eu vou clamar? Até quando eu vou pedir e o Senhor não vai fazer nada? E o Senhor não vai entrar com justiça? E Deus responde a Abacuque com uma resposta dura, com uma resposta que talvez Abacuque não queria. Mas no versículo 2, nós vemos Abacuque tomando uma posição, nós vemos Abacuque recebendo a resposta de Deus, e nós vemos Abacuque se posicionando como alguém que está pronto para receber o milagre, para receber a resposta, para alcançar a restauração. No capítulo 2, do versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer, Abacuque dizendo: eu me colocarei sobre uma torre de vigília. Eu me colocarei em uma posição de vigilância. Eu me colocarei em um lugar relevante. Porque quem está na torre de vigília está atento ao que Deus está falando, ao que Deus está mostrando, ao que Deus está tocando. Então Abacuque, ele se levanta, ele reage e ele se põe numa posição privilegiada. Abacuque se põe numa posição de sentinela.
A palavra do Senhor vai nos falar algumas vezes sobre sentinela. Sentinela, irmãos, é o mesmo que atalaia. O sentinela é aquele que guarda, é aquele que vigia. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, a Bíblia vai dizer que o atalaia, ele ficava responsável por vigiar a cidade. A cidade era cercada de muros e ali os inimigos poderiam vir a qualquer momento e invadir a cidade. Então eles separavam os sentinelas, eles ficavam em uma torre alta, em um lugar alto, para eles terem uma vista panorâmica. E ali eles não podiam vacilar, eles não podiam cochilar, eles não podiam se distrair, porque se eles distraíssem, o inimigo entrava, destruía a cidade, matava as pessoas, e o sangue daquele povo recaía sobre a vida do sentinela. Então o sentinela, ele tinha que estar atento, ele tinha que estar conectado, ele tinha que estar ligado, a frequência dele tinha que ser boa, porque a vida daquele povo, aquela cidade, estava nas mãos dele. Então ele precisava ficar ligado em todo momento. Então os seus 5 sentidos precisavam ser aguçados. Nós vivemos um tempo a qual as pessoas, elas vivem distraídas. Elas se distraem facilmente com aquilo que elas veem, com aquilo que elas ouvem, com aquilo que elas tocam. Elas se distraem com a circunstância, elas se distraem com os problemas, elas se distraem com tudo que está em volta dela, e muitas das vezes ela não consegue discernir se é Deus falando, se é o inimigo falando, ou se é a situação falando. É por isso que eu quero convocar esta igreja hoje a se colocar na torre de vigília. Você vai colocar hoje a sua vida em torre de vigília. Toda pessoa que está numa torre de vigília, ela está conectada, ela é uma sentinela, ela busca sensibilidade, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, sensibilidade para ver aquilo que Deus está mostrando, sensibilidade para falar, transmitir aquilo que Deus está passando para ela, sensibilidade para tocar nas coisas espirituais. Abacuque, para receber a resposta de Deus, para receber a restauração de Deus, para receber o melhor de Deus, Abacuque se posicionou. Ele subiu em uma torre de vigília. Torre de vigília, distraído não permanece nela. Torre de vigília, pessoas que não têm disposição para buscar, não conseguem permanecer nela. Ele se coloca em um lugar privilegiado. Torre de vigília, meus irmãos, é estar conectado o tempo todo, é não se deixar levar pela situação e nem pela circunstância, é não se deixar levar por aquilo que está dando errado na sua vida. O inimigo, ele tem trabalhado para tirar você da torre de vigília, para não deixar você nem chegar perto da torre de vigília, através dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos são os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, a tua mão e o teu nariz. Torre de vigília, você precisa ter visão. Torre de vigília, você precisa ter uma audição aberta. Você precisa ser trombeta. Você precisa ter discernimento. E você precisa usar a espada. A palavra do Senhor diz que o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir. Ele veio para enganar, e ele está enganando, ele está roubando, ele está destruindo, ele está fazendo uma bagaceira no meio das famílias, no meio de muita gente. Por quê? Porque as pessoas estão fora da torre de vigília, estão com a boca calada,
estão sem discernimento de espírito. Enquanto você não tem discernimento de espírito, ou seja, ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor, o inimigo entra e ele faz aquilo que ele quer na sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te convocar, para você subir na torre de vigia. Talvez você chegou aqui hoje com os teus ouvidos tampados por causa da tua guerra, com os teus olhos fechados por causa da situação, por causa da luta. Talvez você chegou aqui hoje com a tua boca fechada. Talvez você chegou aqui hoje sem discernimento de espírito, mas sim como Abacuque, ele subiu na torre de vigília, porque na torre de vigília ele ia conseguir ouvir a voz do Senhor, ele conseguia entender qual era o propósito de Deus e qual era a vontade de Deus. Aleluia. Me colocarei na torre de vigília, me colocarei em uma posição privilegiada, me colocarei em uma posição que eu terei uma visão ampla, uma visão panorâmica para desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Gente que está fora da torre de vigília, ele não tem visão do céu, ele não tem audição do céu, ele não tem discernimento de nada, mas eu quero profetizar uma visão aberta, uma audição aberta. Eu quero profetizar que o inimigo não vai te enganar, o inimigo não vai roubar aquilo que é teu, o inimigo não vai te parar, porque nesta noite, neste momento, o Senhor está te tocando através do Espírito Santo, porque a partir de hoje você será um sentinela, você será uma atalaia lá dentro da tua casa, na tua rua, no teu bairro. Você nunca mais ficará fora da torre de vigília, porque quem está na torre de vigília tem visão ampla, tem visão privilegiada. Quem está na torre de vigília consegue ver o mundo espiritual, consegue discernir se está sendo de Deus ou se está sendo do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Coloca-te na torre de vigília. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo o tempo da distração. Toda pessoa que vive distraída, ela não está na torre de vigília. A situação vai vir para te distrair, para fazer você mudar a rota, para fazer você mudar o percurso, para fazer você se perder no meio do caminho. Situações são criadas o tempo todo para fechar os teus olhos, para fechar os teus ouvidos, para fechar a tua boca, para te bloquear, para que você não seja uma trombeta, para que você não use a arma, uma arma chamada espada. Nós vivemos um tempo de pessoas totalmente bloqueadas, de pessoas totalmente estagnadas, totalmente paralisadas. Nós vivemos um tempo de pessoas, irmãos, que estão presas no passado, de gente que não tem uma visão do futuro, que não tem visão do céu, pessoas que vivem só com uma visão carnal, porque está fora da torre de vigília. Mas todos que estão na torre de vigília, ele discerne aquilo que é do alto e aquilo que é de baixo. Ele tem visão de águia, ele tem uma audição aberta, ele é sensível à voz do Espírito Santo. Então, igreja amada, coloca-te na torre de vigília, coloca-te na torre de vigília, porque a situação está querendo te distrair, a situação está querendo fazer você mudar a rota, está querendo fazer você mudar o percurso e se perder no meio do caminho. Mas o Deus de Israel me trouxe aqui nesta noite para dizer: coloca-te na torre de vigília, para tu ouvir a minha voz, para tu contemplar as minhas maravilhas,
tu contemplar a restauração, a cura, a libertação. Ei, igreja, levanta-te e te põe na torre de vigília. Enquanto Abacuque estava fora da torre de vigília, Abacuque chegou lamentando, Abacuque chegou questionando. Ei, quem está no questionamento, quem está na murmuração, quem está na dúvida, está fora da torre de vigília. É porque não está tendo visão do céu, é porque não está tendo discernimento, é porque não está conseguindo ouvir atentamente aquilo que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas não conseguem ouvir a voz do Senhor? Por que não consegue? Porque está fora da torre de vigília. Está difícil, mas ele não para de orar. Está difícil, mas ele não para de caminhar. Está difícil, mas ele não para de acreditar. Porque ele está na torre de vigília. Ele está vendo o que ninguém vê. Ele está ouvindo o que ninguém ouve. Ele está sentindo o que ninguém sente. E ele está caminhando para onde ninguém está caminhando. Quem está na torre de vigília consegue olhar para a terra prometida e ele vê mais os frutos, e ele vê mais a recompensa do que o gigante que se levanta. É como Josué e Caleb que disse: lá tem gigante, lá tem problema, mas o Senhor é conosco. Se ele se agradar de nós, ele nos colocará nesta terra que mana leite e mel. Isso é a posição de quem está na torre de vigília. Ele vê o problema, mas ele vê também a solução. Ele vê o gigante, mas ele também vê um Deus que luta a favor dele. Um Deus que está no controle. Um Deus que está guardando, protegendo, que está trabalhando. Quem está na torre de vigília, quando Deus está em silêncio, ele entende que ele tem que fazer barulho. Fazer barulho orando, fazer barulho marchando, fazer barulho profetizando, fazer barulho obedecendo. Se Deus se calou, abre a tua boca, entra na presença do Santo dos Santos, porque o silêncio de Deus é para ouvir a tua adoração. Põe-te na torre de vigília. Se você não ouvia, é na torre de vigília que você vai ouvir. Se você não via, é na torre de vigília que você vai ver. Se você não tinha discernimento, é na torre de vigília que você vai discernir. Ei, põe-te na torre de vigília, porque se você está no frio, é na torre de vigília que brasas acesas será colocada sobre você. Quem está na torre de vigília não se distrai. Não fica olhando nem para um lado nem para o outro. Quem está na torre de vigília não é levado por circunstância. Quem está na torre de vigília disse: o meu socorro vem do alto. Olharei para o alto, buscarei do alto, porque o meu socorro vem do guarda de Israel. O Deus que não dorme, que não vacila. O Deus que está no controle dessa situação. Quem está na torre de vigília não fica olhando para trás, não fica olhando para aquilo que se perdeu. Quem está na torre de vigília não é levado por palavras negativas. Quer conquistar? Quer vencer? Quer dar a volta por cima? Quer desenvolver teu ministério? Quer alcançar cura? Quer alcançar libertação? Quer influenciar? Coloca-te na torre de vigília, porque é no lugar alto que ele está. Glória a Chega de ter visão só da terra, igreja. E você contemplará coisas grandes e ocultas que tu não conhece. O Senhor está levantando uma geração de adoradores, uma geração de corajosos. O Senhor está levantando uma geração destemida. Oh, glória a Deus. É verdade.
geração para viver o sobrenatural. Porque quem está na torre de vigília não dorme, não vacila. Quem está na torre de vigília, ele está esperançoso, ele está olhando para frente, olhando para o alto. Ele não fica preso em coisas passageiras. Ele acredita na sua promessa, ele persevera, ele não desiste no meio do caminho. Ele pode até chorar, ele pode até gemer, ele pode até sofrer, mas ele sabe em quem tem crido. Só para finalizar, quem está na torre de vigília acredita no que ninguém acredita, vê o que ninguém vê, não vive e não anda com as coisas deste mundo. Ele vive espiritual. Ele está vendo tudo errado, mas ele já viu a vitória dentro do erro. Recebe aí. O diabo está dizendo: não vai ter jeito, está fechado, está estéril. Mas quem está na torre de vigília já vê a barriga crescendo. Quem está na torre de vigília já compra a roupa do bebê, já se prepara com o enxoval do bebê, já prepara o quarto do bebê. Por quê? Porque está na torre de vigília e já viu o filho dentro do ventre. Eu vou repetir para nós finalizar. Quem está na torre de vigília está desempregado, as contas tudo atrasado, tudo dando errado, mas ele vive como se ele já estivesse recebendo o melhor salário. Ele vive como a empresa já estivesse decolando, transportando. Por quê? Porque ele entendeu que a situação não é o que define. E o Senhor vai falar comigo, vai me levantar, vai transformar minha vida, vai sarar as minhas feridas. Porque quem está na torre de vigília está na posição, está na fenda da rocha, está